Boa tarde. Eu queria dizer que é um prazer estar com todos aqui no na primeira jornada online de educação do DEDUC. Queria dizer que é uma satisfação, em tempos tão difíceis como nós estamos hoje, realizar esse nosso primeiro evento, e contamos hoje com a participação da professora Selma Garrido e da diretora do Centro de Ensino Superior do Seridó, a professora Sandra Kelly, que nos dará a honra de proferir algumas palavras antes do início do nosso evento. Então, a partir de agora, eu concedo a palavra à professora Sandra Kelly. Olá, Rony. Olá a todos. É uma satisfação recebê-los, né, nesse evento, estar presente. De fato, estamos num período bastante complexo, inédito nas nossas vidas, mas que tem permitido soluções alternativas muito interessantes também, de modo a manter as atividades acadêmicas, as atividades de reflexão, de crítica, de formação, de qualificação, sempre em evidência, né? Como é o exemplo agora feito pelo Departamento da Educação. Eu espero que todos aproveitem bem. Esses são espaços privilegiados, né? Espaços importantes que precisam ser aproveitados, né? De modo que a gente possa ser criativo, possamos ser criativos nesses tempos tão difíceis, né? Aqui na UFRN, nós temos em várias direções, vários grupos profissionais atuando nesse período, seja diretamente no combate à pandemia, na pesquisa, na produção de materiais diversos, ou sejam em outras frentes também muito importantes, de acordo com a natureza de cada unidade acadêmica, né? E aqui, especialmente, o SERES tem dado exemplos muito positivos. Vários departamentos têm se movimentado, os colegas de várias áreas têm se movimentado, aproveitando as oportunidades que surgem, que são criadas, as oportunidades diversas. Então, eu espero que todos aproveitem o evento, aproveitem as reflexões que serão feitas, muito importantes para todos nós, Rony, e todos que estão presentes, a professora Selma, uma satisfação poder ouvi-la também, vê-la. E, enfim, quero dar boas-vindas a todos no evento e, ao mesmo tempo, desejar o máximo proveito. Um abraço para vocês. Obrigado, professora Sandra. É um prazer ouvi-la, né? Agradecemos os seus votos, né, os seus desejos para que nosso evento possa ocorrer da melhor maneira, né? E para dar continuidade aqui ao nosso processo, né, no início do nosso evento, eu queria apresentar para vocês, no primeiro, um pequeno vídeo feito com algumas participações de alguns alunos nossos, que demonstra um pouco do sentimento que está havendo hoje por nós estarmos isolados, certo? Então, vamos ouvir um pouco a participação dos nossos alunos. Quero falar de uma coisa, adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, caminha pelo mar, pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensamos. A folhada juventude é o nome certo desse amor. Já podaram seus momentos,
mudaram seu destino. Seu sorriso de menino, quantas vezes se escondeu, mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia, e há que se cuidar do broto, pra que a vida nos dê flores, fruto. Coração de estudante, há que se cuidar da vida, há que se cuidar do mundo, tomar conta da amizade, alegria e muito sonho espalhados no caminho, verdes plantas, sentimentos, folha, coração, juventude, fé. Esse vídeo foi editado pelo nosso colega Messias, e a voz e violão pelo estudante Ícaro Fernandes. Os dois são alunos dos cursos de graduação aqui do SERES. Então, gente, para continuar aqui o nosso processo, né, eu queria ler para vocês algumas palavras, né, e em seguida eu passaria a voz para a professora Selma Garrido. Inicialmente eu queria agradecer a algumas pessoas que contribuíram para que eu fizesse essa fala agora, né? E essas pessoas são Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Belchior, Renato Russo, Raul Seixas e Mano Brown. Já faz tempo eu vi vocês na rua, cabelo ao vento, gente jovem reunida sob um sol de 40 graus em Caicó. Na parede de nossas memórias, a lembrança do amigo, do professor. E essa lembrança pode ser a que dói mais hoje. Hoje nós não nos vemos. Não sentamos juntos para compartilhar um suco e um espetinho na lanchonete de Erildo. Tudo mudou, inclusive nós mudamos. Realmente, o que nós éramos, não somos mais. Mas eu realmente prefiro ser essa metamorfose ambulante
não ter uma velha opinião formada sobre tudo, uma opinião que não muda, que não se adapta. Os que não mudam e não reconhecem seus erros, hoje celebram a injustiça, a ganância, a difamação, o preconceito, celebram até mesmo essa epidemia e festejam a violência. Ultimamente, a esperança ela está bem dispersa. Crianças caem de edifícios, adolescentes e famílias são alvejados. Somos alvos. Tudo isso apenas porque não somos alvos. Somos pretos e pardos aos milhões. Mas, infelizmente, ver esses milhões presos ou mortos já é cultural. Será que precisamos gritar em inglês que eu não consigo respirar? Eu também não consigo respirar, mas eu quero respirar. Nós vamos lutar para respirar. Precisamos de fôlego e não podemos desistir, e sim resistir. Resista. E o maior ato de resistência que você pode adotar é estudar. Esse evento será um meio para que possamos encontrar meios para isso, para refletir. Refletir sobre a mercadorização da educação, sobre a educação à distância para crianças, sobre a educação afro-brasileira, sobre a inclusão, sobre gênero e sexualidade, sobre o uso da tecnologia e o audiovisual na educação. Vamos falar, sim, das coisas que aprendemos nos discos, nos livros, nas salas de aula e em nossas vidas. O perigo está na esquina, e principalmente onde não há esquinas. Então resista. Defenda uma educação pública, laica e de qualidade, pois o projeto de crise da educação está a todo vapor. Seria realmente muita ingenuidade esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que desse às classes dominadas condições de perceber as injustiças sociais que eles sofrem. Mas, no momento, o sinal pode estar fechado, mas ele vai abrir. Nós o abriremos, pois está chegando a nossa hora. Eu desejo a todos um bom evento. Antes de eu passar a palavra para a professora Selma, eu queria dar alguns avisos. O primeiro é sobre a frequência do nosso evento, que ao final da palestra da professora Selma, será disponibilizado um link no chat que é ao lado no YouTube, e vocês terão 15 minutos para marcar a sua presença respondendo a um questionáriozinho. Você vai ter que colocar seu nome completo, seu e-mail, e se você lembrar o número de sua inscrição no evento. Os comentários, por enquanto, estão desativados, mas eles serão ativados no momento em que partimos para a sessão de perguntas com a professora Selma. Então, eu passo agora a palavra para a professora Selma Garrido Pimenta, que ela é doutora... Só um minuto aqui. Professora Selma Garrido Pimenta, doutora em Educação e Filosofia da Educação, pela Pontífice Universidade Católica de São Paulo. Ela também é mestre em Filosofia da Educação pela mesma universidade. E, atualmente, ela é professora sênior, professora titular da Universidade de São Paulo. Então, professora Selma, é um prazer tê-lo conosco e a palavra é toda sua. Oi, Rony. Vocês me emocionaram. Agora tem que esperar um pouquinho. Começar com essa música tão linda. E vocês me darem o privilégio de estar me dirigindo a vocês com essa distância que nós estamos física,
eu fiquei bastante emocionada. Com as suas palavras, Rony, com essa boas-vindas. Tenha um pouquinho de paciência, que daqui a pouquinho eu vou falar normalmente sem ficar chorando, tá bom? Só um minutinho. Vocês não imaginam a felicidade que eu estou sentindo de poder me dirigir a vocês, a felicidade de vocês terem feito esse convite e eu poder estar falando com vocês desta minha cidade, que é o epicentro da pandemia. Aqui as coisas estão muito difíceis, como no resto de todo o Brasil. Mas estamos aqui muito fortemente em quarentena e vendo o tanto de pessoas que estão morrendo, principalmente as pessoas que moram na periferia dessa cidade. Essa cidade que é tão enorme, tão violenta, tão bonita. Mas está difícil ver as coisas bonitas aqui. Então, é com muita alegria que eu me dirijo a vocês agora, tá bom? Agradeço imensamente aos colegas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do Departamento de Educação. Já tive a oportunidade de estar aí com vocês em diferentes momentos, faz tempo que eu não vou ao Rio Grande do Norte, e eu espero que vocês todos que estão nos assistindo, vocês, os estudantes dessa universidade, os professores de toda a região que puderem estar participando, que a gente possa ter aqui uma conversa que seja, ao mesmo tempo, que aprofunde a nossa compreensão dos problemas que nós estamos vivendo, mas que também aponte possibilidades para que nós possamos fazer isto que o Rony já expressou e como que nós vamos tornar a educação nesse país uma educação de qualidade para a totalidade da população que tem sido deixada à margem durante tanto tempo e que, nestes tempos atuais, além dessa enorme dificuldade dessa doença do Covid-19, nós temos uma outra doença, que é essa do governo deste país, que está fazendo tudo para destruir o que nós pudemos construir ao longo de mais de 40 anos. Mas que, como ele falou, nós vamos continuar construindo e vamos conseguir. Então, eu preparei uma fala para conversar com vocês, tentando mostrar que há caminhos. Depende bastante de nós, mas não só de nós. E eu gosto sempre de me dirigir a vocês, principalmente estudantes, porque isso me dá uma injeção de ânimo. Como vocês estão vendo, eu sou uma senhora, vou fazer 77 anos, estou nessa trajetória da educação há mais de 50, e vocês não imaginam como é bom poder me dirigir a vocês e também ouvi-los, porque é como diz o nosso querido Gonzaguinha, a beleza de sermos um eterno aprendiz. E tem saída. Nós não estamos derrotados. É isso que eu quero dizer para vocês, tá bom? Então, o Rony vai me ajudar, eu preparei aí um PowerPoint para orientar a nossa conversa. Se eu estiver falando demais, vocês me levantem a mão, façam alguma manifestação, que aí eu paro, tá bom? Porque se eu estou professora há 50 anos, vocês sabem que professor fala bastante, né? Então, vamos ver se a gente consegue
também tem um bom espaço para refletirmos juntos, não é? Vou pedir para o Rony deixar um pouquinho maior o slide que ele começou a mostrar. Isso, assim tá bom. Olha lá, eu começo com esse título, né, a formação de professores e trabalho docente, que é o tema ao qual eu tenho me dedicado ao longo da minha vida. E quero falar disso em dois momentos, em dois contextos, que são dois problemas que nós estamos vivendo. Um deles que é o da pandemia, que é global, como vocês sabem, e o outro, esse contexto da pandemia, ele não aconteceu de repente, ele foi sendo preparado pelos humanos, sobretudo no que se refere aos não cuidados com a área da saúde, da educação, do saneamento básico, do meio ambiente, das condições de clima e tantas outras que pegaram a população mundial em uma vulnerabilidade muito grande. Essa pandemia evidencia uma doença que veio sendo construída pelo capitalismo neoliberal, que retém as maiores rendas na mão de pouquíssimos seres humanos do planeta, e em detrimento da grande maioria. Então, não é de hoje essa pandemia, agora ela explodiu. E, ao mesmo tempo, junto com ela, e até, vamos dizer assim, trabalhando ao mesmo tempo, numa mesma direção de destruição, eu vou me referir ao que está acontecendo na educação brasileira, no momento atual, que explode também, que é este da mercadorização da educação pública, do direito à educação. E eu vou destacar os reflexos disso diretamente no que nos interessa, que é a formação de professores e é o trabalho docente. E aí uma primeira pergunta que fica para nós todos é assim: qual é o interesse de termos este ataque tão violento com essa privatização, essa mercadorização da formação de professores e da educação como um todo? Então, vamos explorar isso um pouquinho aqui pelos meus slides que eu estou deixando para a universidade, e vocês depois poderão explorar isso da forma como quiserem. Pode ir para o seguinte, Rony, por favor. Olha só. Deu para lerem? Por uma educação que nos ensine a pensar e não a obedecer. Esse cartaz é uma foto que eu fiz de um banner que foi exposto na Avenida Paulista há 1 ano e meio, quase 2 anos atrás, quando nós começamos aqui com um movimento muito grande no Brasil como um todo, em defesa da escola pública. E aí eu fotografei, olha aí, os professores segurando essa faixa, que foi escrita por estudantes de uma escola pública aqui do estado de São Paulo, do interior. Por uma educação que nos ensine a pensar e não a obedecer. Vocês já percebem que esse é o movimento de trabalho dos professores. Vamos seguir, Rony. Destaco aí de vários autores, sobretudo de nós, com a contribuição primorosa do Paulo Freire, né? Um pouquinho de uma reflexão sobre a formação do pensamento crítico dos estudantes, né? Que é a finalidade do ensino, todo e qualquer ensino, na nossa perspectiva freiriana, tem que ter essa finalidade, formação do pensamento crítico dos estudantes. O que é isso, né? É que o ensino ele tem essa finalidade, que é formar os estudantes para que eles consigam se situar no mundo, para que eles consigam ler o mundo, analisar e compreender o mundo e os seus problemas. Olha aqui, analisar, compreender, para
se situar nesse mundo, compreendendo os problemas, de onde eles surgiram, por que eles estão aqui, por que há essa destruição do humano tão grande de parte dos humanos e da grande maioria dos humanos, que são os pobres do planeta, não é? E aí, olha aqui, a direção de sentido desse movimento, que é para que a gente aprenda, junto com os estudantes, a formas de superar esses problemas e, portanto, de termos uma emancipação humana e social. Essa é uma frase do Paulo Freire, de 1979, lá dos seus primeiros escritos, não é? Então, gente, vocês que estão estudando para serem professores, vocês que já são professores, nós que já somos professores, não podemos perder isso de vista, que essa é a finalidade do nosso trabalho docente, que é do ensinar, né? Ainda aprendendo e desenvolvendo com Paulo Freire, compreendendo que para que a gente possa ter esta formação do pensamento crítico, os conhecimentos que foram elaborados historicamente pelos seres humanos, eles são a chave para fazer essa leitura do mundo, não é? Os conhecimentos de todas as áreas, não é? Da matemática, das áreas tecnológicas, das áreas de exatas, das áreas de humanas, de todas. Esse conhecimento que a humanidade construiu, é isso que nós trabalhamos na universidade, sob a forma de diferentes disciplinas, diferentes áreas de conhecimento. É isso que nós precisamos, desde a criancinha pequena, quando ela começa a adentrar a escolaridade lá na educação infantil, passando por todo o ensino fundamental 1, ensino médio e na universidade. É isso, nós vamos nos aprimorando na apropriação desses instrumentos de leitura do mundo, com essa finalidade, né? Então, vejam que se a gente sonega esses instrumentos à parte dos humanos, nós vamos deixá-los sem a consciência de si no mundo e dos problemas que o mundo tem, que a sociedade tem. Percebem que aqui tem muita gente nesse país que quer impedir que as pessoas aprendam a pensar. Porque o pensamento, a educação que me leva a esse pensamento, é que faz com que nós tenhamos condições de sair da opressão. Então, está bem claro isso, né? Estou sentindo falta de ver vocês, de a gente interagir, mas temos que nos adaptar a esse virtual, não é mesmo? Senão eu nem poderia estar aqui conversando com vocês. Vamos ver como é que a gente prossegue mais aprofundando essas questões. Então, olha, estou falando para formação de professores que tem como finalidade, o objeto principal do seu trabalho é desenvolver este ensino que forme o pensamento crítico dos estudantes. Ok? Seguindo. Vamos lá, Rony, na próxima. Eu organizei essa fala nesses 6 pontinhos, vamos ver se eu consigo falar pelo menos um pouquinho de cada um deles, né? Vou apresentar alguns pressupostos teóricos dessa fala, a nossa concepção desse profissional, professor, não é? E do trabalho docente, a finalidade do trabalho docente, o ensinar, e aí eu vou colocar as concepções que estão em confronto na sociedade brasileira, e, em seguida, mostrar como que as diretrizes curriculares que foram recém-aprovadas em dezembro de 2019 pelo Conselho Nacional de Educação, como elas estão alinhadas a uma concepção oposta aos pressupostos que nós estamos defendendo. E vou concluir mostrando aí um pouco alguns desafios para a licenciatura e também o que as nossas pesquisas, o nosso próprio trabalho foi nos permitindo elaborar como possibilidades para melhorar a licenciatura, mas para aprofundar esta concepção de educação.
Então, o primeiro pressuposto, no slide seguinte, que o Rony está mudando, é este. Esta é a concepção de professor. O professor, primeiro, ele é um profissional. O que significa que ele é reconhecido como alguém que teve um preparo específico para isso e como tendo direito para o exercício da sua atividade profissional. Então, ele é alguém que tem um estatuto de profissionalidade. Esse estatuto de profissionalidade é caracterizada por essas dimensões que eu estou colocando aqui. Ele é um profissional crítico, reflexivo, pesquisador da praxis docente. Aqui eu me refiro à praxis docente como sendo todas as atividades de educação que acontecem na sociedade como um todo, incluindo as que acontecem na escola, na atividade de sala de aula, mas na escola como um todo. O professor, portanto, ele tem que ser formado para isso. Ele tem que ter uma excelente formação teórica, porque isso não é simples, esse trabalho nosso de professor não é uma coisinha simples que qualquer um possa fazer. Essa perspectiva de formação de professor, nesse pressuposto, é de uma valorização dos profissionais e da formação dos profissionais docentes, ok? Isso significa que na formação deles, portanto, na licenciatura, nós temos que valorizar as licenciaturas. E alguns aspectos muito importantes dessa valorização na licenciatura é o desenvolvimento de atividades e posturas coletivas. Porque a gente precisa superar uma formação que é fragmentada, a lógica do individualismo e da competitividade, que é tão fortemente marcada e presente no capitalismo neoliberal. Então, esse curso de licenciatura ele tem que caminhar na contramão desses valores dessa sociedade neoliberal, porque é essa sociedade neoliberal que leva à exploração de um sujeito sobre o outro, até o limite da destruição, como nós vimos recentemente, a destruição do negro norte-americano que foi barbaramente sufocado por um policial que estava exercendo a sua atividade, esperando receber uma medalha, provavelmente. Recebeu um salário maior, porque ele estava traduzindo essa competitividade, o individualismo que é tão forte nessa sociedade neoliberal. Então, é contra isso que nós estamos nos colocando e, portanto, isso vai demandar uma série de questões importantes para a licenciatura, que certamente eu conheço, em parte, o trabalho dos colegas do Rio Grande do Norte, e sei que vocês estão trabalhando muito bem nessa direção. Vamos aprofundar um pouquinho vendo os próximos slides. Então, esse é o nosso pressuposto teórico, né? Então, esse professor, que é um profissional crítico reflexivo, ele é pesquisador. Veja que eu estou colocando aqui o pesquisador já fazendo um enfrentamento com um velho problema que existe nas nossas universidades, que é a separação entre o ensino e a pesquisa. Como se nos cursos de graduação, ou seja, na atividade docente na graduação, não tivesse que estar presente a atividade de pesquisa no ensino. Então, essa perspectiva da pesquisa no processo de ensino, ela tem um sentido epistemológico muito importante, que diferencia o que vocês vão ver dos setores privatistas, porque aqui nós entendemos que o conhecimento, esse conhecimento de todas as áreas, né, ele foi construído pelos seres humanos. Então, há 300 séculos atrás, nós não tínhamos os conhecimentos que temos hoje.
Eles foram produzidos pelos seres humanos em relação com o mundo, com as demandas que o mundo estava colocando, com os problemas, não é? Assim como hoje nós estamos aí com um enorme desafio na área médica, em que os médicos, os biólogos e todo o pessoal da área da saúde está debruçado para descobrir uma vacina contra esse vírus, está mostrando que surgiu um problema novo e que um novo conhecimento tem que ser produzido. Isso nos mostra que, nessa perspectiva, se o conhecimento ele é produzido pelos seres humanos, ele não é uma verdade absoluta que vai ser válida para sempre em qualquer lugar, porque ele é produzido em contextos. Ele é direcionado aos problemas que estão emergindo na sociedade humana. Por isso é que nós vamos dizer que ensinar é uma forma, é um caminho de você colocar o estudante numa relação com o conhecimento produzido, de modo a que ele compreenda que esse conhecimento pode ser modificado. Isso vai rebater diretamente no modo de ensinar, porque o ensino não é transmissão de conhecimento, de alguém que detém a verdade para o outro que não, que ignora. Isso é uma percepção enganosa, embora ela esteja fortemente presente na sociedade ainda hoje, ela é uma forma enganosa de conceber a didática e o ensino, e a aprendizagem, não é? Porque o que vai possibilitar que os estudantes desenvolvam a capacidade de pensar é justamente o ensino com pesquisa. Então, a pesquisa presente em todas as atividades do professor é o caminho metodológico para esse desenvolvimento da capacidade de pensar, de analisar, de confrontar, de problematizar, de confirmar um conhecimento elaborado, evidenciar que ele pode ser modificado, que outros conhecimentos são necessários e assim por diante. Ou seja, o professor é esse profissional crítico reflexivo, pesquisador da sua praxis, da praxis educativa, que se realiza nos diferentes contextos, inclusive no contexto escolar, né? Vamos ver mais alguns desdobramentos para essa concepção no próximo slide, Rony. Nesse sentido, não é? Ainda, essa perspectiva considera o ato docente situado em contextos. Por isso é que não dá para a gente ter um plano de ensino que possa ser aplicado em qualquer lugar que o aluno esteja, em qualquer lugar que o professor esteja, porque o ato docente é um ato situado nos contextos escolares. Esse professor considera, né, ele precisa de um amplo e sólido conhecimento teórico desses contextos social e político que envolve a atividade de ensinar e aprender. Um conhecimento sobre a realidade aonde se situam os nossos alunos e nós juntos, não é? Conhecimentos da educação, da pedagogia, em conexão com a atividade, a praxis, o sentido da sua atividade transformadora docente, para que ele possa analisar, compreender, criar procedimentos de ensino que assegurem a aprendizagem, porque ensino que não resulte em aprendizagem é inútil, embora essa seja a perspectiva dos financistas, que nós vamos ver mais para adiante. Aprofundando ainda, no próximo slide, essa compreensão e essa valorização do trabalho docente e da formação docente, para que nós sejamos participantes ativos na reinvenção de práticas das escolas, não é? Vocês sabem disso, muitas vezes o estágio leva o aluno a só examinar o ponto de vista crítico do que acontece na escola, sem analisar, sem ir às raízes dos problemas, sem situar nos contextos, ou seja, sem se apropriar dessa compreensão
de por que esses problemas estão ali e que perspectivas nós podemos criar, olha de novo a pesquisa, para reinventar práticas que resultem numa formação de qualidade dos alunos das nossas escolas públicas, não é? Ora, um professor formado nessa perspectiva, ele precisa de uma sólida formação teórica para compreender as realidades em que ele atua, em que ele atuará, para propor coletivamente caminhos para assegurar as aprendizagens e o desenvolvimento de todos os alunos. A consequência, ou caminhando junto com essa valorização na formação dos professores, nós temos a sua valorização profissional. Por isso é que professor não é uma coisinha qualquer. O professor, os professores precisam ter um quadro de carreira com remuneração decente, digna, um quadro de carreira que especifique as formas de ingresso por concurso, a permanência e o seu desenvolvimento profissional. Ou seja, que valorize a profissão de professor. Na contramão dessa perspectiva, vamos ver no próximo slide. Aqui eu já, de alguma forma, coloquei. Esse é o conceito de ensino, não é? Que nós estamos trabalhando, que é um fenômeno complexo, porque ele se realiza na praxis social entre os sujeitos, professores e alunos, mediados pelas condições objetivas, situados em contextos, e que, por isso, esse é um fenômeno que modifica os sujeitos e é modificado nesse processo. Então, é uma relação interpessoal, social, da maior importância, que agora a gente tem que ampliar um pouco e aprender como mediar essas relações com esse meio virtual que nós estamos usando. Segue mais um pouco no próximo slide. Eu vou pular um pouquinho este aqui para ir no seguinte, na contramão desses nossos pressupostos. Vamos lá, Rony. O oposto dessa concepção que defendemos é essa que está em vermelho, o professor como um técnico prático. Vamos ver o que é isso. Segue. Essa concepção do professor como um técnico prático, que não precisa de teoria, basta ele saber executar o que outras pessoas decidem, ele é um professor que está aí na Resolução 2 de 2019. Com uma identidade frágil, nem sequer ele é chamado de professor, que inventam outros nomes, assim, agente institucional de ensino, tutor, monitor e sei lá que outras coisas mais, não é? Como um simples executor de planos produzidos por agentes fora da escola, que muitas vezes nem conhecem a escola, mas mais do que não conhecer, querem fazer da escola uma mercadoria. Uma docência que é reduzida a habilidades práticas de como fazer, saberes ausentes ou reduzidos à prática, uma formação prática sem teoria. Se vocês fizerem uma pesquisa em cursos de licenciatura no Brasil, vão identificar que, infelizmente, 75% da formação de professor em curso de licenciatura está sendo realizada com essas características, porque são dos conglomerados econômicos que são os privatistas da educação, tipo Croton, etc., que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais, e que estão transformando a formação de professores num treinamento em habilidades e competências e transformando o estatuto
de exercício da profissão, precarizando cada vez mais o trabalho docente. Vamos aprofundar um pouquinho mais essa perspectiva. Esse estatuto, olha lá, o professor é um profissional precário, né, contratado por tempo determinado, sem os direitos trabalhistas e muitas vezes como um simples prestador de serviço. Aqui vocês já devem ter ouvido a expressão de municípios que estão contratando os professores numa forma chamada de uberização do trabalho docente. É um entregador de serviço. Nada contra os entregadores de serviço. O trabalho deles é de outra natureza. O trabalho de professor não é de prestador de serviço, é de formação do pensamento crítico dos estudantes. Portanto, é um trabalho altamente especializado, não é? Esse é o professor que os privatistas querem, estão formando professores assim, e são esses professores que começam a adentrar e ser contratados, infelizmente, pelas escolas públicas, porque elas também estão sendo privatizadas. Ou seja, os grandes conglomerados estão dominando os setores públicos de educação. E é na escola pública que estão as crianças pobres deste país, essas desvalidas todas. Portanto, a quem interessa que os pobres não aprendam a pensar? Vamos seguir. No próximo slide. Essa concepção predomina nesse setor privatista mercadológico, que domina a formação presencial e EAD no Brasil. 75% das matrículas eles detêm, não é? E esses privatistas mercadológicos, eles já se inseriram nos conselhos nacionais e estaduais de educação e investem na desvalorização das instituições públicas de ensino e pesquisa. E o governo brasileiro, atualmente, é totalmente privatizado. O Ministério da Educação é o representante dentro do aparelho de Estado dessa perspectiva mercadológica. Quando ele agride as universidades públicas, quando ele agride as áreas chamadas de humanas, a filosofia, a sociologia e tantas outras, história, geografia, quando são reduzidas as verbas da educação, como já começaram a acontecer, e agora mais ainda, quando as verbas para pesquisa vão sendo cortadas, enfim, obra dos privatistas que estão no aparelho de Estado. Os cursos de licenciatura, no caso, que eles oferecem, são precários para formar professores precários. Vejam que esses 75% de matrículas na licenciatura que eles dominam começa a não ser muito lucrativa para os negócios deles. Por isso é que eles estão adentrando a educação básica, as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores. É por isso que eles vendem formação continuada, blocos, pacotes de formação continuada para os municípios e os estados, para os professores das suas redes, material didático e, agora, no contexto que nós estamos vivendo, entrarão com tudo no negócio da educação virtual. Vou falar um pouquinho mais disso adiante. Então, volta só um minutinho. Por que eles estão perdendo espaço na licenciatura? Porque está diminuindo, eu tenho dados de pesquisa evidenciando que a procura dos cursos de licenciatura nesses conglomerados está diminuindo. De um lado, porque devido à não atratividade do trabalho de professor, todos conhecemos isso, e por que isso ocorre,
E agora, nesse contexto da pandemia, eles estão perdendo muitos alunos que estão deixando, não estão podendo pagar as suas mensalidades. Então, essa sanha privatista está adentrando fortemente na educação básica como um todo. Pode seguir, Rony. Só dando aqui um destaquezinho para essa base nacional, eu não vou explorá-la, eu vou apenas evidenciar no slide seguinte, Rony, como que essa mercadorização está acontecendo. Pode passar para o seguinte, que esse eu já comentei. E a gente começa aí com essa indagação, não é? Qual é o interesse do CNE? Teve uma diretriz aprovada em 2015, por que mudar em 2019? Né? A de 2015 foi elaborada por educadores. Eles não tiveram, os privatistas, uma presença forte, como tem agora nessa de 2019, como eu vou mostrar nos próximos slides. Veja lá o seguinte, mostrando aqui com um artigo de uma pesquisa que foi realizada por colegas do Rio Grande do Sul, e que elas respondem quem são e quais os vínculos dos autores componentes da comissão bicameral que elaborou, no Conselho Nacional de Educação, que elaborou essas diretrizes. Vamos ver isso nos próximos slides. As autoras dessa pesquisa são a Olinda Evangelista, a Letícia Fiera e o Mauro Titon. Eles são da Universidade do Rio Grande do Sul. Eles fizeram essa pesquisa que está publicada, vocês podem acessar nesse site. Eu trouxe apenas uma partezinha, mostrando no próximo slide esses vínculos. Veja lá, os membros do Conselho Nacional de Educação que fizeram essa diretriz. Entre parênteses, há poucos dias eu vi uma webinar, aliás, entre parênteses, hoje eu aprendi por que chama webinar. É webinar, né? Webinar. Porque é um seminário, deveria chamar webinário em português, né? Quer dizer, um seminário pela web, que é o que nós estamos fazendo. Estou brincando aqui, mas eu vi uma das representantes dessas diretrizes fez uma webinar e confirmou todos esses aspectos que eu vou colocar para vocês, como esses interesses são fortíssimos para destruir a educação pública brasileira. Os movimentos empresariais que têm esses nomes, os Todos pela Educação, o Movimento pela Base, não é? E que tem um espectro de influências que se deriva para a Base Nacional Comum Curricular, se deriva nas diretrizes para a formação de docentes, na mais recente agora, que eles ainda não publicaram, mas que vão publicar, que é da formação continuada de professores, numa orientação que confluirá para a organização do mercado privado das escolas superiores e de materiais didáticos e tecnologias e soluções digitais ligados à produção da hegemonia burguesa pela via da escolarização. Esses grupos de capitalistas, como a Pearson, Abril Educação, Instituto TIM, Fundação Sesgran Rio, o Sistema S, em grande parte, também parte da Unesco, OCDE e da OEA. Na seguinte, continua esses grupos, 3 membros ligados a instituições privadas de ensino superior, ligados à Croton, que agora chama-se Cogna, porque reuniu 3 grandes conglomerados, a Estácio de Sá, a Cera Educacional, na produção dos conteúdos de formação docente e, por decorrência, da educação pública. Né? Em síntese, tem aí a sigla, depois vocês podem olhar, de todas essas instituições, inclusive de sociedades ligadas aos sindicatos de professores do ensino particular, das instituições particulares, enfim. Depois vocês podem aprofundar esse conjunto aí. Então, pessoal, isto é apenas para deixar claro que nós temos que ter muito cuidado, porque nós não estamos
apenas numa discussão deletéria de conceitos diferentes. Nós estamos numa luta ideológica fortíssima, porque estes conglomerados, eles dominam a educação privada com essas características que eu fui colocando, e essas características não são para os estudantes das classes dominantes, elas são para a população brasileira que está na educação pública, na escola pública. Então, a discussão, por isso é que eles agridem tão fortemente as universidades, quando nos dizem assim, você só sabe fazer pesquisa, que não serve para nada para as escolas públicas. Quem falou? Quem falou isso? Quanto de pesquisa já foi produzida nesse país, nas universidades, nas nossas, inclusive com os nossos colegas da Federal do Rio Grande do Norte, e que são com os professores das escolas públicas. Nós estamos muito próximos dos professores da escola pública, mas há um interesse em fazer um julgamento negativo desse nosso trabalho, porque para eles não interessa que a gente desenvolva a capacidade de pensar dos nossos estudantes. Seguindo, já comentei que, além desse domínio que eles têm na licenciatura, agora eles ampliam as suas garras para aumentar, né, a sua inserção e o seu mercado na educação básica. E, principalmente, através de um conceito muito importante, que é esse da gestão, que, aliás, o diretor virou gestão porque ficou copiando, né, das empresas, como se a gestão fosse a melhor coisa, a gestão da empresa fosse a melhor coisa para a gestão da escola, né? Mas esse conceito já entrou aí. No entanto, a questão de fazer a direção da escola, nessa perspectiva da gestão, é da gestão da empresa produtiva. Não é por acaso que eles dizem que a escola não é produtiva, né? Não é produtiva na perspectiva que eles querem. Então, só esse ponto aí daria uma boa discussão sobre esse conceito aí. Enfim, eles vão entrando em todas essas iniciativas para aumentar o seu mercado. E aqui eu chamo a atenção para o risco que nós estamos vivendo nesse momento, que é o de quererem transformar o ensino presencial público em ensino virtual, em consequência da crise da pandemia que nós estamos vivendo. Vocês têm tido, acredito, muitas lives, muitas web seminar que estão tratando dos avanços, mas também dos problemas da questão do ensino virtual. Jamais a educação será substituída pelo ensino à distância. Se isso ocorrer, nós teremos entregado de vez o principal fundamento da educação, que é a relação entre os humanos. Então, o presencial não pode ser substituído. O presencial pode sim se valer do que o virtual possa engrandecer as suas finalidades. Isso é muito diferente de substituir. Várias análises já têm mostrado que na crise brasileira que nós vivemos, da pandemia e política, e com essas características na educação, nós temos grande chance de aumentar a desigualdade escolar. A desigualdade social já está fortemente evidenciada. Com essa defesa que tem sido feita do ensino virtual, nós corremos o risco de aumentar pela impossibilidade de acesso aos equipamentos necessários para um ensino de qualidade. Também vocês têm discutido por aí. Muito bem. Então, vamos agora avançar um pouco aqui no meu roteiro e
quero falar agora, quer dizer, na contramão dessas perspectivas, como que a gente pode se fortalecer, né? Por favor, Rony. Vou convidar todos vocês, alunos, professores, a refletirem comigo, agora nós, olhando para nós mesmos, algumas dificuldades que a gente tem tido nos nossos cursos de licenciatura. Porque muitas vezes o curso de licenciatura ele é desvalorizado na própria universidade. Não por nossa causa, mas porque a profissão de professor é desvalorizada socialmente. Então, muitas vezes a gente tem embates nas nossas universidades públicas com os nossos colegas de outros cursos pela disputa de verbas, pela questão da pesquisa e uma série de questões, porque a área, a profissão de professor é uma profissão desvalorizada. Aqui agora eu vou fazer uma brincadeira, entre parênteses, nós temos escutado muito pais que estão reclamando de as crianças não irem às escolas, não é? E às vezes até com brincadeiras que aparecem na internet e tal, os pais estão dizendo, não aguento mais essa história de ter que ficar com os filhos dentro de casa. Quem falou que eu tenho que fazer lição junto com meu filho? Quem falou, eu não sei, isso aí é tarefa de professor, Bom, pode ser que isso esteja evidenciando uma contradição da nossa profissão, que agora a nossa profissão vai ser valorizada, pelo menos ninguém mais vai ficar reclamando dos professores. O que não significa que nós estejamos num caminho de valorização salarial dos professores, que isso é uma outra história, né? Fecho parênteses. Então, vamos olhar um pouquinho para nós, para a nossa licenciatura. E aí a gente pode discutir muita coisa, não é? Alguns principais desafios, né? Eu coloquei esses dois, que é a questão de quais são os saberes necessários para os professores, para a formação de professores, não é? Às vezes, a gente mantém uma licenciatura fragmentada, desarticulada entre os conhecimentos das áreas específicas e o conhecimento pedagógico didático, não é? Então, veja lá no início da minha fala, um dos pressupostos meus era um trabalho coletivo na formação dos professores, um trabalho interdisciplinar, um trabalho que coloque um projeto político-pedagógico orgânico, portanto, estar no curso de licenciatura, seja qualquer a disciplina pela qual eu sou responsável, ela não tem uma autonomia nela mesma, ela tem um significado importante na perspectiva de formar esse futuro profissional. Então, discutir o projeto, que professor nós queremos formar, como que cada um de nós colabora com essa formação, como que ela pode ser melhorada, como é que nós podemos formar com pesquisa ao longo do processo formativo, não é? E aí, o outro ponto que eu vou colocar também como um desafio é esse, de a gente precisa transformar. Muitas universidades já conseguiram isso. O que eu falo aqui, eu estou respaldada em muitas pesquisas que eu leio, que eu estudo ou que eu faço, não é? Vários colegas no Brasil também, que é esta de que o estágio tem sido olhado como, muitas vezes pelos alunos, ou pelo próprio curso, como o momento da prática. Espera aí, o estágio é unidade, teoria e prática. A gente não conhece a escola se a gente não tiver teoria e se não for lá para ver. Se a gente não fizer um projeto de pesquisa para compreender o que é a escola, para observar quais são os problemas, que resultados ela consegue bons resultados, por quê, o que faz. Quer dizer, todo um trabalho de pesquisa na escola, com os professores das escolas, não é? Então, muitas vezes o estágio é colocado como essa separação entre uma coisa e outra. O que a gente está propondo é uma busca desse ato docente como uma prática, uma praxis contextualizada, né?
às vezes, a gente escuta algum professor dizer assim, bem, mas não vamos solicitar a obrigatoriedade de estágio porque o aluno já dá aula. Espera aí, você dar aula ou então ele já estudou, já conhece escola pública, porque ele estudou tantos anos em escola pública. Espera aí, agora o desafio na licenciatura é como é que a gente oferece os elementos para que os alunos comecem a olhar a escola pública não mais como alunos que foram e não mais como professores que são, mas como professores que estão fazendo um curso específico de licenciatura para serem professores. Então, essa mudança do olhar é um movimento do projeto coletivo dos trabalhos, das atividades que os professores poderão desenvolver com os seus estudantes na licenciatura. Vamos aprofundar um pouquinho com os próximos slides. Ô, Rony, você está controlando o meu horário? Posso continuar? Rony? Oi. A previsão seria mais ou menos 1 hora, mas fique à vontade, certo? A gente vai abrir a sessão de perguntas e respostas. Tá. Pode ficar à vontade. Então, eu vou pular alguns slides, vou deixar o material aí, para a gente também poder, se for o caso, com as questões, a gente pode comentar. Pode pular esse, vai pulando, vai passando. Licenciaturas, problemas, pode passar, passa, vai. Propostas. E aqui eu vou encerrar. E aí, olha aí, eu digo assim, é possível encantar na licenciatura. Por que encantar na licenciatura? Porque grande parte dos estudantes que vêm para a licenciatura, eles não escolheram fazer a licenciatura. Eles vêm por várias razões, né? Então, vamos começar a desvelar os mitos dessa profissão. Vamos analisar e compreender a realidade da escola na sociedade contemporânea e seus desafios. Vamos tomar a realidade das escolas públicas como ponto de partida e ponto de chegada na licenciatura. Olha aqui, esse é um ponto importantíssimo. Os cursos de licenciatura terem uma ligação, as universidades terem uma aproximação conveniada, ou sei lá de que forma, com as escolas públicas. As escolas públicas. Já vou mostrar por quê. De modo a que nós sejamos parceiros nessa formação dos futuros professores, com a colaboração dos professores da escola e a nossa, da licenciatura, para que a gente seja parceiros para a formação também de nós, professores da licenciatura, porque muitas vezes alguns professores da licenciatura desconhecem a realidade da escola pública, por várias razões, né? E também para que sejamos parceiros da formação contínua dos professores das escolas. Então, vocês percebem aqui esse eixo colaborativo de formação, uma formação de qualidade, né? Que não é, de forma alguma, aprender a executar, apertar parafuso como se fosse um prático. Mas é aprender a pensar junto, compreender junto, analisar junto, propor forma de superação juntos. Por isso é que eu vou avançando aí, colocar, porque na escola pública, e aí eu vou dizer assim, o estágio ele pode ser um eixo que articula o conjunto das disciplinas. Então, vários textos nossos a gente desenvolve essas questões, inclusive colegas da Federal do Rio Grande do Norte trabalham nessa perspectiva. Só vou pegar agora mais para frente um pouquinho, Rony, o último slide, pode ir. Pode ir. Vai. Aí. Diálogo com a escola pública. Aí. Por que com a escola pública? Pode ir mais um slide. Aqui. Pronto. Porque, se não for por outra razão, como estar ali
necessidade maior da educação escolar está na escola pública. Não que a escola particular seja boa, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o nosso desafio é fazer a educação da melhor qualidade com os estudantes que tiveram ingresso na escola pública, porque eles são os que estavam fora e eles são os oprimidos. Então, é aí que nós temos que investir a formação dos professores. E pelo dado numérico, olha lá, do total de matrículas no Brasil, na escola pública, nós temos, aliás, de estudantes em geral, na educação básica, 50 milhões. E 82% está na escola pública. Então, o convite é que os nossos cursos de licenciatura se debrucem sobre essas questões e se revejam junto com vocês, estudantes, que possam ter aí alguns parâmetros para essa formação de professores que contraria fortemente a diretriz curricular que está aí aprovada. Com isso, eu paro por aqui. Tem lá depois a bibliografia, agradeço a vocês, avancei um pouquinho na nossa fala, mas acho que ainda temos um tempo para algumas questões, não é isso, Rony? Mostra lá o final. Isso, professor, temos tempo ainda. Pode, pá. Não, já acabei. Já acabei. Aí, pronto. Ok, já está bem. Pode parar. Depois vocês podem continuar explorando isso, discutir mais, se quiserem conversar um pouco comigo à distância, eu fico à disposição para outros momentos, tá bom? Muito obrigada a todos. Espero que tenha chegado a mensagem, porque é muito difícil a gente falar e não ver a reação de vocês. Mas vamos em frente, que é o possível, né? Isso, exatamente. Professora, agradeço muito a sua participação. Eu acabei de ativar aqui os comentários no chat do YouTube. Então, quem tiver perguntas para a professora Selma, pode ficar à vontade e nós iremos, ela, na medida do possível, vai tentar responder ao questionamento de todos. Rony, eu recebi aqui um zap das colegas suas me dizendo que as perguntas viriam para o meu e-mail, porque não deu certo fazer pela videoconferência. Não sei. Inicialmente ia ser assim, mas a gente acabou resolvendo o problema e as perguntas serão aqui diretamente pelo YouTube. Né? Quem estiver participando pode fazer a pergunta e comentar. Ok. Agradeço a professora Sandra Kelly pelo acolhimento que fez a nossa fala. Obrigada, Sandra. Um abraço, bom trabalho para você. Estar na gestão das universidades hoje não está sendo fácil para ninguém. O pessoal parece que está meio tímido para fazer pergunta. Mas, já que ninguém pergunta, enquanto o pessoal se prepara aí, né, eu vou perguntar, né, para a professora. Professora, nós estamos aqui, como a gente falou, né, num momento complicado aqui no Brasil, certo? E, como a senhora falou, nós estamos tendo uma tentativa de privatizar realmente esse processo educacional, né? Nós estamos agora com um problema sério na nossa universidade por conta de recursos, né? E estamos aqui oferecendo um semestre suplementar para os alunos que têm condições de acompanhar a disciplina, né? A matrícula não é obrigatória, mas os alunos que conseguem ter acesso à internet vão poder adiantar algumas disciplinas que não estão sendo cursadas por conta da suspensão do semestre. E, ao mesmo tempo, a universidade está oferecendo uma bolsa para os alunos conseguirem acesso à internet. Eu queria saber como é que a senhora vê essa situação, né? Porque a gente sabe que
a maioria dos nossos alunos são alunos de baixa renda e precisam de de um auxílio para poder acompanhar. Então, caso essa pandemia se prolongue por mais tempo, já vê algum meio de resolver essa situação, principalmente a falta de acesso dos mais carentes à tecnologia para poder acessar a educação? Uhum. Ok. As tecnologias são fundamentais. E nós sabemos a dificuldade, que, como eu comentei no início da fala, elas são caras. Os materiais, os equipamentos, eles não são de acesso a toda a população. As universidades estão algumas secretarias de educação também, que eu tenho visto, estão procurando minimizar esse problema, apesar das suas próprias dificuldades financeiras, como você lembrou, dos cortes, tanto do repasse para as universidades públicas, federais, como para os estados e municípios. Então, eu vejo que nós temos, nesse momento que a gente está vivendo, nós temos que nos unir para apagar o incêndio, vamos dizer. Então, é muito bom ter formas de acolher, as universidades poderem acolher, criar programas, buscar contribuições externas que favoreçam a esse equipamento, a essa equipagem dos alunos como um todo e dos professores, porque o problema não é só dos alunos, é também de professores, não é? Para que a gente minimize o impacto, porque se não fizermos nada, a desigualdade existente, que veio sendo construída historicamente, ela vai ser aumentada. Então, neste ano, eu diria, nós temos que olhar essas medidas que a gente pode estar desencadeando para reduzir os efeitos negativos da situação toda que nós estamos vivendo, seja por causa da pandemia, seja por causa do governo, da ausência de governo, praticamente, que nós estamos tendo no Brasil. A governabilidade no Brasil está sendo uma tragédia. Então, eu vejo que as universidades precisam, sim, se mobilizar nesse sentido, mas sempre em parceria, viu, Rony, com as escolas, com os estados, com as secretarias de educação, com os pais, com os alunos, porque é uma questão nossa, não é cada um de nós só que vai resolver isoladamente, separadamente. É muito importante. Talvez nisso a gente avance e aprenda um pouco mais o que é trabalhar coletivamente para objetivos comuns. Esse da menor prejuízo possível para a totalidade dos nossos estudantes, né? Então, é assim que eu vejo essa questão. Isso. Acabamos de receber várias perguntas aqui, né? Eu vou escolher alguns. Eu queria só avisar que, para quem não está vendo o chat no YouTube, é só você atualizar a página que você vai conseguir ver, né? Quem estiver assistindo a gente pelo YouTube. Certo? Então, vamos lá. A primeira pergunta, professora, pergunta da Cátia Alves. Professora Selma, como a senhora vê o programa de residência pedagógica nas universidades? A residência pedagógica é uma boa ideia pedagógica, mas ela está sendo trabalhada numa perspectiva que eu diria nos interesses privatistas, e vou dizer como. Na minha apresentação, quando eu aprofundo a questão do estágio, lá num determinado slide, eu digo assim, que a minha proposta seria de que todos os estudantes de licenciatura, todos, deveriam receber bolsa para fazer a licenciatura e para fazer o estágio.
Nesse sentido, evidentemente que tanto a residência pedagógica quanto o PIBID foram iniciativas interessantes pedagogicamente, mas que são desastrosas do ponto de vista da formação dos alunos como um todo. Vocês viveram situações em que, numa mesma turma de licenciatura, eu tive na USP uma classe de 60 alunos, dentre os quais 5 recebiam bolsa PIBID. Isso é contra esse princípio que eu coloquei do projeto coletivo da formação dos estudantes como parceiros e não como competidores, porque você acabou gerando dentro da sala de aula aqueles, aspas, privilegiados que recebiam bolsa e os que não recebiam. A residência pedagógica, que também é uma boa ideia, quer dizer, quando você espreme lá conceitualmente, tem coisas interessantes. Iniciação à docência, ficar um tempo na escola, não sei o quê, mas por que ela foi colocada agora? E por que não chama tudo isso de estágio? E aí a bolsa é para todos os alunos de estágio. A residência pedagógica agora aparece valorizada nessa nova diretriz, sabe por quê? Porque ela dá uma dissimulada de que, olha, então nós estamos falando, fazendo igual os médicos que têm residência, só que a residência médica é para todos os médicos, não é para 3 ou 4, meia dúzia. E aí, o que já está acontecendo, eu tenho dados de pesquisa mostrando isso, é que os alunos de residência pedagógica começam a ser explorados tanto pelos municípios, estados, mas principalmente pelas escolas particulares, porque eles viram mão de obra barata. Então, é uma forma de precarização. Eu sou contra isso, sou visceralmente contra. A gente tem que tomar cuidado para não embarcar nessas questões, porque isso é parte desse projeto dos financistas. Tem muitos educadores nesses financistas, que são acionistas dessas empresas, tem muitos educadores da academia, inclusive. Eles sabem o que eles estão fazendo. Então, eles se apropriam de algumas ideias pedagógicas e trazem para o seu interesse mercadológico. Aí o que acontece? O Estado, o município, o dono da escola particular vai achar bom, porque aí, como ele não é, o residente não é profissional, não tem diploma ainda, ele pode ganhar menos, percebe? E com um agravante, porque o estágio obrigatório curricular, ele tem uma lei que assegura os direitos do estagiário. Ele não pode ser explorado. E tem uma lei nacional que foi feita no governo Lula, que protege o estagiário. Esses setores estão querendo escapar dos direitos do estudante estagiário e inventa essa coisa. E ainda coloca o estágio como sendo prática, completamente de acordo com essa ideologia contra a qual eu estou me colocando aqui com todas as palavras. Né? Então, e aí você cria uma situação, né, em que o estudante que está recebendo a bolsa, ele fica feliz, claro. O professor do PIBID, coordenador que recebe a bolsa, também fica feliz. Agora, eu diria que, então, se tem essas bolsas, sabe o que a gente devia fazer? Distribuir em igualdade para todos. Então, são 20, 50 bolsas, a CAPES acabou de soltar aí não sei quantas bolsas para cada instituição. Essas bolsas, ao invés de ser para 50 alunos, ela vai ser, o valor é esse, distribui em igualdade para todos os alunos da licenciatura. Aí nós estaremos valorizando a licenciatura, não criando esses estratagemas que dissimulam essa formação.
Isso, ok. Então vamos para a próxima pergunta, né? Temos muitas aqui. Então, Qual é o posicionamento em relação ao ensino remoto? Gostaria de saber, enquanto qualidade, como a senhora avalia, seria melhor cancelar o ano letivo? Olha, vou começar pelo final aqui. Seria melhor cancelar o ano letivo? Eu diria que seria melhor cancelar o ano civil no mundo todo. Pular o ano, não existe, tem que, é outro ano, tem que fazer outro ano, não é que tem que repetir o ano, ou criar estratégias para fazer um pedacinho, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas de como que a gente poderia assumir coletivamente, não é? Que esse ano é o ano da pandemia. Então, não tem vestibular, não tem reprovação, não tem reposição, não tem. Enquanto isso, nós vamos aprendendo cada vez mais a lidar com o virtual e expandindo o acesso ao virtual, como você bem colocou, Rony, de modo a que a gente vá trabalhando com essa possibilidade, seja conteúdos específicos, seja se aproveitando do acesso que muitas vezes o estudante tem pelo celular a informações e usar isso como material de pesquisa, de discussão, seja assistindo, visitando um museu qualquer, que estão com acesso franqueados, não é? E fazer uma atividade virtual, grupal, a partir dali, o quanto que a gente pode ter de conhecimento transdisciplinar, interdisciplinar e, inclusive, disciplinar a partir de situações outras com as quais a gente não tem lidado costumeiramente nas escolas. Então, como dizem, a gente tem que aprender a fazer dos ovos uma omelete, né? Então, como é que a gente pode trazer o virtual para a nossa finalidade? Agora, para isso, é importante que a gente discuta coletivamente, em pequenos coletivos, virtualmente, qual é a finalidade, quais são os objetivos que nós queremos para este ano com os nossos alunos da 9ª série, da 8ª série, do início da alfabetização, né? Há vários... Aí, olha aí, as pesquisas, né, os pesquisadores da área de educação infantil estão apresentando N possibilidades de trabalho com as crianças pequenas, inclusive como trabalhar com as crianças em casa, como se relacionar, como recuperar também esse esgarçamento das relações familiares, não é? Como esse momento pode caminhar na direção de uma reconfiguração dos afetos, das relações interpessoais. Então, é dessa forma que eu vejo. Nós estamos tendo a possibilidade, esse eu acho que é o lado positivo, que é de explorar as contradições desse momento que a gente vive, né? E aqui eu sempre tenho lá na base da minha formação a contribuição de Gramsci, né? Em que nós temos que identificar as contradições e ver por onde que a gente caminha para atingir esse avanço que nós estamos querendo. Então, essa reunião, por exemplo, que nós estamos fazendo, isso aqui pode ter um desdobramento enorme, né? Que aí vocês é que verão como que vão fazer isso. E aí, veja, se também não tivesse essa possibilidade virtual, possivelmente eu não estaria aqui falando para vocês, embora eu não esteja falando diretamente com todos, porque não está sendo possível a troca, né? Como é presencial. Mas espero poder estar um dia presencialmente com vocês. Com certeza. Então, gente, professora, mais umas 3 perguntas, tá bom para a senhora? Ou a senhora
Pode, quer falar as três? Fala as três juntas, porque aí eu já vejo se Pronto. Eu vou apresentar um agora e depois apresento mais duas. Tá bom. Edson, é sempre um prazer ouvi-la, obrigada. Pensando no que a senhora falou sobre a formação de professores, queria saber como a senhora vê a realização de projetos de extensão. Meu, ótimo, Edson. Muito bom você colocar. Veja, pesquisa, ensino, extensão. Excelente. As universidades, depende, não dá para generalizar. Em algumas, a extensão é menos desenvolvida, em outras é a pesquisa que é menos desenvolvida e outros é o ensino, né? Mas essa relação com a extensão, ela é importantíssima, porque, veja, um projeto de estágio, ele pode ser pesquisa e extensão e ensino ao mesmo tempo, na medida em que você traz os fenômenos da realidade, né? Então, e o ensino, a atividade docente, também, ela não se realiza só em escola e em sala de aula. Ela tem os espaços vários fora da escola, que são espaços de ensinar e aprender. A nossa ênfase com o ensino escolar é porque aí é que nós temos o direito que toda a população tem do ensino escolar, né? Então, e aí que nós temos a maioria da população e a população que, historicamente, ficou fora do sistema escolar, porque não havia escola pública, né? A escola pública brasileira se expandiu muito recentemente, de 30, 40 anos para cá, né? Quando eu estudei, por exemplo, na década de 50, onde eu morava, não tinha escola pública para fazer a quinta série, né? Então, essa expansão e essa ênfase na escola, na nossa fala na escola, é por conta dessas questões que são... É aí que a escola da maioria, né, está. Mas a extensão, beleza. Nós fizemos uma pesquisa recentemente com o curso de pedagogia, e aí um grande problema que os cursos têm é de como orientar o estágio no período noturno. E aí nós encontramos faculdades fazendo um belíssimo trabalho de extensão no contraturno, em que os estudantes fizeram estágio, era um estágio na extensão. Então, essa separação, é o Ismael, né, que perguntou isso, não, é outro colega, a gente pode superá-las, e é desejável que a gente supere, né? Porque cada vez mais esses projetos coletivos, eles são formadores desse pensamento crítico, são formadores do ser humano, não é? Eles propiciam essas relações entre os estudantes, aprendizes, os lugares onde eles se situam, e assim por diante, né? Então, muito bacana. Obrigada pela sua questão. Agora é o Ismael. Ensino de EAD em escola pública, inclusive os que estão finalizando o ensino médio. Teremos prejuízos concretos com relação aos futuros exames, como Enem e vestibulares? Olha, Ismael, os prejuízos só existirão se as universidades e o governo insistir em que o vestibular, o exame vestibular, vai acontecer a qualquer preço, a qualquer custo, e independente da situação que nós estamos vivendo. Então, a medida mais decente que se poderia tomar nesse país é de não ter vestibular nenhum este ano. É de não ter nem Enem, nem vestibular nenhum, em nenhuma universidade. Porque vamos pular juntos esse ano e fazermos outro ano, não é? E aí sim, nós vamos poder também desenvolver a nossa capacidade coletiva e propor formas de superação que não seja a tradicional que a gente tem. Então, a gente pode reinventar o ensino médio,
né? Eu estou com uma situação aqui, meu neto que tem 15 anos, está no segundo, né? Ele diz todo dia, ainda bem que eu não estou no terceiro, né? Mas o terceiro, acho que também ele vai enfrentar os problemas que todo estudante vai estar enfrentando. Então, eu vejo assim, acho que dá para a gente encontrar formas, acho que vamos encontrar, da mesma forma que todo o pessoal da área da saúde, né, os especialistas todos estão fazendo trabalhos com ligação globalizada, né, para encontrar a vacina. Eu penso que valeria. Nós temos instituições nossas, como a ANPED, a ANDIP, que é a Associação Nacional de Didática e Prática de Ensino. A gente poderia ter uma mobilização de como que a gente poderia estar propondo coletivamente formas criativas para essa situação que nos pegou a todos de repente. Forçar a fazer nessa situação, que não é a situação de normalidade, né? O que a gente fazia antes é aumentar a desigualdade. Aqui tem uma questão da Grace Gotelip. Gostaria de saber sua posição sobre o ensino remoto emergencial nas universidades federais. Veja, Grace, eu não estou conseguindo acompanhar tudo o que as universidades estão fazendo, mas eu acho que cada universidade pode encontrar os seus caminhos, pode ser ensino remoto emergencial, né? E acho que, a partir dessa ideia, você é do Acre, né? Da Universidade Federal do Acre. A partir do que vocês estão fazendo, valeria, por exemplo, o pessoal da Federal do Rio Grande do Norte, vocês conversarem, discutirem um pouco o que vocês estão fazendo, o que o Rio Grande do Norte está pensando, e, de repente, vocês criam uma possibilidade na direção disso que eu estou colocando, de nós termos que reinventar práticas que é numa situação de anormalidade como a que a gente está vivendo, não é? A gente precisa criar respiradouros emergenciais. Então, pode ser uma saída. Ok? Ok. Então, professora, eu agradeço muito a sua participação, certo? É um prazer tê-la conosco e esperamos que, no futuro próximo, possamos estar juntos presencialmente, né? A senhora aqui em Caicó, numa palestra, sentindo o calor aqui de 40 graus na sombra, né? Para alegrar a alma, né? Que o calor faz isso, né? O calor alegra a gente. Então, professora, muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a todos vocês da infraestrutura para isso acontecer, que não é simples, né? Mas eu agradeço muito o convite. E é uma pena que eu não esteja vendo as pessoas, né? Eu vejo você. Que bom, pelo menos você eu estou vendo. A senhora pode acessar depois o link nosso no YouTube e vai ver um monte de comentários de pessoas dizendo que estão maravilhados, que a palestra é ótima. Eu vou colocar aqui agora somente uma mensagem que é do link para que os participantes possam marcar a sua presença, certo? Muito obrigada, muito obrigada. Então, a Rayane está entrando aí, segue o link, marcar a frequência, ok. Certo, ok. então, Um grande abraço, Rony, e a toda a sua equipe, tá? Até a próxima, professora. Muito obrigado. Então, gente, essa foi a abertura do nosso evento. Então, eu conto com todos vocês quinta-feira, às 15h, nesse mesmo canal. Segue a gente aí e vamos nos encontrar lá. Não esqueçam, o link para marcar a presença ficará disponível por 15 minutos. Você não vai comentar aqui no chat o seu nome e o número de inscrição. Não, você vai entrar nesse link e vai preenchê-lo, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.